Olá, eu quero compartilhar com vocês nessa noite o que o Espírito Santo vem falando comigo. Porque já há um tempo, desde a pandemia, eu venho estudando a Palavra de Deus com umas amigas minhas através do grupo do WhatsApp. E o Espírito Santo pediu para que eu compartilhasse com vídeos aqui no Instagram. E quem me conhece sabe que eu não gosto de fazer isso, eu relutei por algumas vezes. E eu até questionei, porque muita gente faz. E aí o Espírito Santo me respondeu, sim, muita gente faz. Mas como você mesmo diz, a Palavra de Deus tem tesouros escondidos e riquezas encobertas que você busca conhecer. Então eu quero que você passe esse conhecimento que você vem buscando junto com suas amigas. E a semana passada, uma grande amiga minha e como colega de trabalho postou sobre um incorporador, falando que as pessoas que estivessem com medo do que estava acontecendo sobre as eleições, se Lula ganhasse, o melhor investimento que tinha era no imóveis. E eu peguei e repostei, e quando eu repostei, o Espírito Santo veio em mim novamente e me questionou para fazer os vídeos. E ele me lembrou que em março eu fiz um encontro de mulheres e lá em um dos intervalos eu pedi para que Deus falasse comigo. E ele me deu Jeremias 32, e é bem profético, porque o título já é Compre Terras. E quando eu voltei para casa, eu esmiucei versículo por versículo. E aí ele pediu para que eu compartilhasse com vocês sobre hoje. Eu quero trazer uma palavra profética para você que é investidor, para você que estava guardando dinheiro para dar entrada na sua casa própria, no seu apartamento, na sua casa de praia, em terrenos. Esse é o tempo oportuno, porque sabemos que o Brasil já passou por diversas crises financeiras, inflações altíssimas. Porém, quem investe em imóveis tem sempre o seu dinheiro bem investido, porque é um negócio que sempre ascende, sempre aumenta, sempre é valorizado. E para você também, que é corretor como eu, para argumentar com o seu cliente. Em Jeremias 32 já começa assim, comprem terras, bem profético. Outra coisa que eu quero falar com vocês é que o nosso nome é uma profecia e cabe a mim e a você viver a profecia do nosso nome ou não. O meu nome é Rose Michele, significa Rose Fama. Eu amo fazer o nome de Jesus famoso. E Michele, que é como Deus. E aqui no decorrer da história de Jeremias 32, eu vou dizer o significado dos nomes. E no final eu vou fazer a junção e vou mostrar para vocês o que Deus está querendo dizer através de Jeremias 32. Isso significa tesouros escondidos, riquezas encobertas. Nós devemos entrar no contexto da história, se colocar na época, que essa época de Jeremias 32 foi antes de Cristo, e trazer também para o nosso dia de hoje, porque a palavra se renova a cada manhã e a palavra de Deus é luz e vida, e Deus está apontando o caminho que nós devemos seguir. Então nós devemos ter esse discernimento espiritual. E eu creio que Deus está fazendo isso para que a gente possa crescer em fé, para que a gente possa desejar estudar a palavra, para também declarar profecias para o irmão que está aí na dúvida se deve investir, se não deve. Estou eu aqui como corretora, eu posso te ajudar. Mas também para que você tenha desperte para subir os níveis, para conhecer mais profundo o nosso Pai. E Jeremias 32 ele começa assim. Esta é a palavra que o Senhor dirigiu a Jeremias. Jeremias significa exaltação ao Senhor. No 10º ano do reinado de Zedequias, Zedequias significa o Senhor é a minha força. E rei de Judá, que significa louvor, que foi no ano 18º de Nabucodonosor. Nabucodonosor significa vigia, meu herdeiro. Jeremias foi um profeta usado por Deus, como eu falei, antes de Cristo. E nós vamos conhecer como essa palavra é atual hoje. Naquela época, o exército do rei da Babilônia sitiava Jerusalém. Jerusalém significa temor a Deus. E o profeta Jeremias estava preso num pátio da guarda, no palácio real de Judá, e que Nabucodonosor levaria Zedequias para a Babilônia, onde este ficaria lá até que o Senhor cuidasse da situação. E ainda disse que eles não deveriam lutar contra os babilônios, porque não seriam bem-sucedidos, e que não deveriam consultar outros profetas, porque iam receber profetadas. E que se não obedecessem, eles teriam que fazer o jugo, que era o sinal da escravidão, e que eles seriam levados como cativeiro. Que se caso não fizesse, Deus iria assolar a terra com peste, com fome e com guerra.
E aí nós vemos que nos dias de hoje também é assim. O profeta, deixa eu também te dizer uma coisa, o profeta, quando ele vem te dar uma profecia, nada mais é do que uma testificação no teu espírito daquilo que Deus já falou contigo. Em 1 Coríntios 14, ele fala muito bem sobre o ministério profético. O profeta, ele vem para exortar, confortar e edificar. Se não estiver fazendo essas três coisas, não é profecia. Você não deve guardar no seu coração. Você deve descartar, porque existem muitas profetadas nos dias de hoje, assim como também acontecia na época de Jeremias. E aqui na história de Jeremias, nós vamos ver que Deus fala primeiro para Jeremias o que vai acontecer e em seguida ele já recebe aquilo que Deus havia falado. Diz assim: e Jeremias disse: o Senhor dirigiu minha palavra nos seguintes termos: Anamiel, que significa graça vem de Deus, filho do seu tio Salum, que significa calmo, pacífico, virá ao seu encontro e dirá: compra a propriedade que eu tenho em Anatote. Anatote significa orações respondidas. Porque sendo um parente mais próximo, você tem o direito e o dever de comprá-las. Naquele tempo e hoje também, os judeus, eles são muito fiéis, eles sabem honrar e sabem ajudar o próximo. Se ele vê que um irmão, um parente ou um amigo está com dificuldade financeira, eles ajudam. Eles têm palavra e eles cumprem a palavra. Infelizmente, isso no nosso meio, lá com a mentalidade romana, o gregoriano foi se perdendo. Eu falo pelo meu ramo de corretagem, que é bem prostituído. O cliente, ele foi conhecido, eu vou bem mais além. Ele fala com você e fala com vários outros corretores. Ele não importa se você desperdiçou tempo, que tempo também é dinheiro, ou até mesmo custo financeiro. Ele quer que a solução venha para ele, não importa de onde. Ele não tem dedicação, assim, fidelidade de honrar o seu trabalho, de honrar o relacionamento que tem com você. E agora eu vou te dizer o que já acontece ao primo ter um encontro com ele. Diz assim: conforme o Senhor tinha dito, meu primo Anamiel veio ao meu encontro no pátio da guarda e disse: compra a propriedade que eu tenho em Anatote, no território de Benjamim. Benjamim significa filho da felicidade, porque é seu direito de posse e resgate comprar. Então compreendi que essa é a palavra do Senhor. Assim comprei do meu primo Anamiel a propriedade que ele possuía em Anatote. Pesei a prata e lhe paguei 17 peças de prata. E aqui tem outro ensinamento. Jeremias, lá no capítulo 27, tá? Ele já havia recebido essa profecia e tinha dado para Ezequias que a terra ia ser assolada e que Deus ia permitir, através da Nabucodonosor, levar todos presos, cativos. A terra ia ficar desolada, ia tocar fogo, e por muito tempo. Mas mesmo assim, Jeremias foi íntegro e pagou o preço justo, porque ele poderia argumentar: eu vou comprar, mas eu vou ficar anos sem usar, não sei nem quando eu vou voltar a usar. Mas por obediência, por um ato de fé, fé crer sem ver, ele sabia que Deus tinha dado uma promessa que depois ele ia restaurar a cidade, sabia nem se ia estar vivo. Mas ele creu pelo Espírito que a profecia ia ser para ele, que ele ia usufruir. Então ele pagou um preço justo. Ele foi honesto. E agora, depois de comprado, ele explica o que aconteceu. Assinei e selei a escritura e pesei a prata na balança, diante de testemunhas por mim chamadas. Peguei a escritura e a cópia com os termos de condição de compra, bem como a ação selada, e entreguei a escritura para Baruque. Baruque significa juiz. E filho de Nerias, luz do Senhor, significado. Filho de Maacéias, que significa homem de Deus. Na presença do meu primo Ananel, das testemunhas que tinham assinado a escritura, de todos os judeus estavam sentados no pátio da guarda. E aí ele fala que havia a escritura aberta e a escritura fechada. Que a primeira era a escritura fechada e depois a escritura aberta. Uma cópia aberta. E o que Deus está querendo nos dizer aqui? A escritura fechada é Mateus 6,6. É você no seu quarto, fechando sua porta, buscando relacionamento com o papai, leitura da palavra, oração, louvor, a sua intimidade. Depois que você está cheio do Espírito, aí vai para a escritura aberta, que é o testemunho, onde as pessoas vão ver tudo aquilo que você adquiriu, tudo aquilo que você se encheu de Deus, e você vai compartilhar com o próximo. Então Deus está dizendo que essa escritura é você, que a palavra do Senhor diz que nós somos a carta viva,